Agora sim, nós vamos continuar nossa programação. Nós iremos chamar a Camila Teixeira, que é formada em Engenharia da Agrimensura, pelo SECA. Ela é mestre em Ciências Geodésicas e Tecnologias de Geoinformação, tem experiência em gestão, regularização e auditoria fundiária, gestão contratual, desenvolvimento de sistemas de informação geográficas para empreendimentos de energias renováveis. O tema da palestra da Camila será BESS, como nova tendência da transição energética brasileira. Prestemos atenção. Alô, som? Muito obrigada. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Bem, o tema que eu trouxe aqui é sobre a questão do BES para a transição energética, principalmente no foco do Brasil. Mas a questão que eu vou abordar aqui é principalmente sob a ótica de mercado e de regulação, tá? Toda a minha carreira voltada para energias renováveis foi no ambiente corporativo, então, bem, é realmente a dinâmica de mercado de trabalho que eu quero trazer aqui para vocês, tá? Bem, deixa eu ver. Aqui, só um pouquinho sobre a minha formação e sobre a minha atuação. Eu sou ex-aluna da casa, eu me graduei aqui no SECA em Engenharia de Agrimensura há pouquíssimos anos atrás e fiz o meu mestrado em Ciências Geodésicas e Tecnologias da Geoinformação, bem na sequência. Tinha expectativa de entrar para a carreira acadêmica, mas não foi o que aconteceu. Na verdade, foi uma grata surpresa, porque, de formação, eu atuaria, né, com regularização fundiária, e esse ainda é um dos braços da minha atuação, só que isso voltado para o mercado de energias renováveis. Hoje, eu sou a coordenadora de fundiário no setor de desenvolvimento da Atlas Energias Renováveis. Eu vou falar um pouquinho sobre a Atlas, mas o que eu faço basicamente na Atlas é voltado para a gestão territorial, para a gestão de contratos, de vínculos e alternativas locacionais dos empreendimentos, tanto das unidades geradoras, quanto das linhas de transmissão, das subestações desses empreendimentos, tá? E aqui falar um pouquinho da Atlas, de quem é a Atlas e de onde ela está hoje no mundo. A Atlas é uma multinacional com sede em Miami, onde tem os pinzinhos verdes marcados no mapa. São onde nós temos escritórios em operação, a gente tem um pouco mais de 400 funcionários, e onde tem os pontinhos em laranja são os nossos projetos, sejam projetos em fase de operação, ou sejam projetos em fase de desenvolvimento. O Brasil aí como o grande carro-chefe dos ativos da Atlas. A Atlas ela é uma investida do GIP, que é o Global Infrastructure Partners, que por sua vez, é um fundo voltado para a infraestrutura do mercado privado, e ele recentemente foi adquirido pela BlackRock, e juntos eles estão formando aí o maior bloco de investimentos em mercado de infraestrutura do mundo. A gente possui hoje 8,4 gigawatts de ativos, são 3,6 ativos operacionais, 3,2 gigawatts de ativos em fase de desenvolvimento ou em fase de construção, tá? E aí o core da empresa, da Atlas, é justamente a fase de desenvolvimento projetos, que significa entender como é a questão de dinâmica de recursos, onde a gente vai prospectar, onde seria mais interessante locar esses empreendimentos, desenvolver toda a ponta, né, do projeto de ponta a ponta, o pré. E depois a gente tem toda a parte de EPC, ou seja, dentro da própria empresa a gente tem a estrutura para implantar esses empreendimentos, e a gente tem a comercializadora de energia, que celebra os contratos de venda de energia, e, por fim, a questão de gestão de ativos e o OIM, que é a operação e manutenção, para a gente conseguir garantir que o contrato de venda de energia ele vai ser cumprido e que a gente vai ter ali o acompanhamento das instalações.
Só mais um ponto aqui de relevância. Em estruturação de capital, a Atlas também se destacou, principalmente depois da entrada do GIP, de BlackRock, na captação de mais de 5 bilhões de dólares para investimento nesses ativos ao redor do mundo. Esses são alguns dos projetos que a gente tem operacional aqui no Brasil. Tá? Aqui, Boa Sorte, em Paracatu, Minas Gerais. Entre esses empreendimentos é o maior deles. A gente também tem Lar do Sol, em Pirapora, Minas Gerais. Jacarandá, no Juazeiro, na Bahia. E Casablanca, que também fica em Minas Gerais. Sim, a gente tem um belo cluster em Minas Gerais. Além desses, tem Vista Alegre, que acabou de entrar em operação. Entrou agora em outubro. E juntos, esses daqui formam 1,4 GB e com Vista Alegre, a gente vai somar 1,9 GB em operação ainda em 2024. Tá? E aqui, para entrar de fato no tema de BESS, eu precisava fazer um histórico de como foi o mercado de energias renováveis nas últimas 2 décadas. Só queria enfatizar que essas datas aqui elas são estimadas porque nunca aconteceu, né, pontual. Ele vai se desenrolando e, num determinado ano, aquele determinado tema, ele ganha mais ênfase, ele é mais disseminado. Mas aí eu queria chamar a atenção aqui para os primeiros leilões que envolveram os recursos por fonte renovável e a expansão do mercado eólico. Quando foi que isso aconteceu, né? Lá entre esses meados aí de 2002 e 2005, a gente teve a forte entrada do mercado eólico. Ela veio acompanhada de vários subsídios do governo e da regulação. Esses investimentos, que na época eram muito relevantes, né? A gente estava falando aí dos investimentos na casa de bilhão. E aí, para que a gente trouxesse mais investimento, que precisava ser estrangeiro também, eles deram vários benefícios. E a gente invadiu, principalmente no Nordeste, o Rio Grande do Norte, o Ceará, eles foram marcados por esses projetos pioneiros, e são nesses projetos onde a gente tem até hoje a melhor remuneração por megawatt de energia. Esses projetos ainda fazem a diferença assim, quando você compara os contratos de venda de energia que foram celebrados nesse início aqui, mesmo em leilão, que normalmente tem preços menores do que o Mercado Livre, eles ainda são contratos que remuneram muito bem. E aí, em 2010, começou a se desenhar uma oportunidade para empresas de menor porte de desenvolverem e comercializar projetos. Não necessariamente energia, comercializar projetos. Porque como era que se fazia? O projeto eólico, basicamente, a história do projeto eólico, ela vai começar ali fazendo um contrato de vínculo de terra, que vai ser um contrato de arrendamento, locação, acessão de uso, um direito real de superfície, é isso que eu faço. E aí, depois a gente vai implantar uma torre de medição. Essa torre de medição, para ela ser submetida a um leilão, ela tem que ficar medindo dados ali por 3 anos. E depois, no primeiro ano, a gente já consegue ter um feeling de se o projeto ele vai para frente ou ele não vai. Aí começam também os investimentos da parte de estudos ambientais, estudos elétricos, a gente solicitar a outorga e depois fazer os contratos de conexão. Pelo menos essa regra lá em 2010. Né? E aí as empresas se viam numa situação, porque na época estava o quê? Os R$200 mil a torre de medição. Tinha as atividades dos estudos ambientais, tinha as atividades da parte de regularização dos imóveis. E aí era um investimento que ia jurar em torno de 1 a 3 milhões de reais. E esses projetos depois eles iam ser comercializados, mais ou menos uns 3 anos depois, a R$30 mil o megawatt. Então, a gente está falando de um projeto para 250 megawatts, a gente está falando de 6 milhões de reais, aproximadamente. Né? Então, nesse momento aqui, em 2010, a gente teve um boom de empresas no mercado, pequenas empresas, que aprenderam a desenvolver e que fizeram muito dinheiro comercializando esses projetos. Em 2015, a gente teve a segunda invasão. A gente teve a invasão dos projetos de solar. E
o solar, ele entrou ainda com mais força nessas menores empresas, porque ele era ainda mais simples de desenvolver. Porque você pensa, o eólico ele é direcionado para onde tem recurso. Normalmente você tem isso nas altitudes, você tem isso na costa, mas se não tem recurso, não tem projeto eólico. O solar, como já foi comentado aqui em outras palestras, até o solar, até onde a nossa radiação do Brasil é fraca, ela é boa. Então, ela viabiliza. Então, no final das contas, se você tem... O solar, ele também tem um pequeno detalhe. O solar, ele não admite linhas de transmissão tão grandes, porque como o solar ele tem um fator de capacidade um pouco menor do que a eólica, porque ele não vai ter geração à noite, né? Ele vai precisar de um pouquinho mais de otimização de orçamento. E aí a gente pensa, no solar a gente tem que estar um pouquinho mais próximo da subestação, a gente tem que ter uma terra também um pouco mais plana, para a gente não ter muita movimentação de solo e não ter um CAPEX tão alto, o orçamento do projeto. E com isso, a gente já consegue desenvolver o solar. O solar, a torre é mais barata, o solar, a medição vai ser somente de 1 ano para participar de um pleito, para fazer uma certificação de energia. Então, em 2015, o que entrou de desenvolvimento de projetos solares no mercado de geração centralizada foi brutal. E aí a gente teve o próximo passo aqui. Mais ou menos ali entre 2020 em diante, a gente teve uma saturação das conexões da rede básica, devido à quantidade exorbitante de projetos que a gente tinha. E aí a gente teve... o que é que acontecia, né, nesses projetos? A gente pedia outorga, ia lá, celebrava o contrato de conexão, mas a empresa era pequena, ela não conseguia garantir o financiamento de 1 bilhão para colocar o projeto de pé. E aí esses contratos de conexão eles não estavam se cumprindo. E aí, o que aconteceu com essa questão da saturação das conexões? A gente entrou numa série de pleitos, né, da ANEEL para autorização, para mudança dessa fila da conexão. Isso, inclusive, ainda está em andamento, não é o foco aqui, poderia ser uma palestra à parte, só essa questão da limpeza, né, literalmente da limpeza da conexão do Brasil. Mas aí entrou aqui no cenário o pagamento das garantias físicas e a perda do desconto na TUST, que foi o que penalizou um pouco o desenvolvedor e, de certa maneira, também o payback desses projetos. E aí, como é que funciona mais ou menos a garantia física, só para vocês também terem uma noção de valor? A gente está falando aí de projetos de 400 a 500 megawatts, em torno de 38 a 40 milhões de reais para assinar o contrato de conexão. E aí o que é que isso fez? Isso afunilou o mercado. Só consegue chegar no contrato de conexão a empresa que realmente tem cacife para entrar e garantir que o projeto vai para frente. Até porque se você assina o contrato e dá a garantia, perdeu. Se você não levar o contrato para frente, perdeu o dinheiro. Então, de certa maneira, isso teve reflexo, né, no mercado. Foi ruim para a empresa pequena, porque os projetos eles não vão ser mais tão facilmente comercializados, eles vão poder chegar até ali a fase de pré-desenvolvimento, né, de licenciamento ambiental, de garantia da área que vai ser utilizada, mas ele não vai avançar até o contrato de conexão e a outorga, que agora a gente mudou um pouquinho, né, a ordem devido a essa questão da conexão. Os 50% também de desconto na TUST ou TUSD, que é a taxa de uso do sistema de transmissão ou de distribuição, depende de onde vai ser a conexão do empreendimento. Ele também foi um dos benefícios adquiridos lá no início, quando eles estavam tentando trazer empreendimentos. E aí, com a perda, essa taxa ela é super relevante dentro do custo, né, de longo prazo do projeto, porque ela é uma taxa que vai ser paga mensalmente. E, bem, ela reduziu consideravelmente para alguns projetos. Desde 2022, mais ou menos, a gente já começou a ter regulação que limitou essa taxa. E aí, em 2021 em diante, na verdade, sempre aconteceu, tá? O curtailment, o constraint off, ele sempre aconteceu dentro do sistema,
mas em 2021 ele começou a ganhar o destaque. Qual é a diferença do curtailment e constraint off? Na prática, eles funcionam da mesma maneira, eles são cortes de geração. Mas o curtailment, ele é uma solicitação do ONS. O ONS, que é o Operador Nacional do Sistema Elétrico, né, ele vai controlar e vai dizer, basicamente, aquele gerador ali, reduz a tua geração até tanto, porque o sistema de transmissão está com algum tipo de limitação, ou porque a gente está com sobrecarga. Então, o curtailment, ele vem a pedido do ONS. O constraint off, ele vai ser uma limitação física que aconteceu por alguma questão da rede. E aí, as camadas protetivas que tem dentro do próprio circuito também vão fazer essa limitação, mas, no final das contas, eles afetam diretamente a receita do gerador. Porque se você tem limitação, você instalou potência, você fez o teu modelo financeiro simular uma quantidade de energia que seria fornecida mensalmente para cumprir o teu contrato de energia, e você está tendo corte de geração enquanto você podia gerar. E aí, em 2023, dentro desse cenário, em 2023, a gente teve os nossos maiores marcos de produção por fontes não despacháveis, né, que são as fontes variáveis, as fontes de eólica e de solar, que elas têm uma característica, a gente vai passar por esse item, que elas têm uma característica naturalmente intermitente. E dentro desse cenário, e a gente tem essa característica de imprevisibilidade, de variabilidade, e eles agravam ainda mais os cortes. E aí, para fechar a situação aqui do panorama do Brasil, a gente tem em 2024, esses pleitos já iniciaram lá desde de 2021, aqui, quando a gente teve os maiores cortes, esses pleitos iniciaram, mas hoje o recorte desses pleitos judiciais por ressarcimento, eles já atingem R$1 bilhão e está dividido mais ou menos aí entre 700 milhões em pleitos das unidades geradoras eólicas e aproximadamente 300 milhões em pleitos das unidades solares. Que, bem, o que é que os geradores alegam? Que, devido a esses cortes, essas perdas de receita deveriam ser ressarcidas. Por regulação, o curtailment não ressarce, não faz o ressarcimento, e o constraint off tem o direito a ressarcimento. Mas aí, como o curtailment foi muito agressivo, os geradores também estão buscando esses ressarcimentos por curtailment. E aí... Opa, passou 2. Não, tá tudo bem. Bem, de maneira peculiar está faltando um slide, mas tudo bem, a gente é criativa. Vamos lá. Bem, essa é a expectativa do BES. Esse daqui é um gráfico que foi publicado pela EPE, né, que é a empresa de pesquisa energética, sobre a perspectiva de demanda do BES. Bem, a gente tem aqui uma projeção que mais ou menos até 2028 seria necessário pelo menos 4 horas de despacho da energia que foi acumulada e armazenada nas estruturas, né, de BES. E, a partir, então, de 2029, a gente teria uma necessidade apenas aí de 3 horas de despacho dia, mas com a maior frequência ali em despachos de até 1 hora. Bem, essa análise ela foi feita aqui pela nota técnica da EPE, e aí, além da... E assim, bem, o outro slide está fazendo falta. E a recomendação da EPE, né, é que essas 4 horas disponíveis, é porque, bem, quando você pensa que o BES ele vai ser conectado e vinculado a esses empreendimentos, ele teria uma característica um pouco também de geração distribuída. O proprietário das instalações, ele poderia utilizar a energia armazenada, tanto para suas paradas programadas, como paradas para manutenção, paradas para limpeza dos equipamentos, como também
para as necessidades do próprio operador de sistema. E aí, esse segundo item, ele fala exatamente disso, de que seria obrigatório que esses sistemas de armazenamento eles estivessem disponíveis para o ONS por pelo menos 4 horas de despacho. E os demais, as demais cargas, né, que fossem possível armazenar e despachar, ficaria a critério do gerador. Bem, aqui também tem um panorama de como é que está a situação no mundo. A gente não está inventando a roda quando a gente começa a falar do BES aqui no Brasil. O BES ele ganhou destaque, né, nos últimos anos. A gente vai passar por esse fluxozinho, mas ele veio com essa carência que principalmente não é uma carência entre potência de energia instalada. Não é que a gente precisa de novos empreendimentos em operação para compensar as cargas que a gente está tendo de corte de geração. Na verdade, o que a gente precisa, o gráfico mais ou menos de geração, ele tem lacunas onde a gente tem um excesso de geração comparado com o que a gente consegue transmitir, e a gente tem lacunas onde a gente tem uma transmissão, aliás, uma geração menor do que a gente tem a demanda. E aí, o BES ele seria justamente para deslocamento dessa geração, basicamente, armazenar enquanto a gente está gerando em excesso e despachar quando a gente está gerando em deficiência. E aí, no Brasil, essa tecnologia ela está sendo regulamentada agora, a gente está realmente dando os primeiros passos. Mas é interessante trazer esse quadro porque não é novidade. A gente consegue se espelhar no mercado fora do Brasil para pensar em como é que vai ser a projeção dentro do Brasil. E aí a gente tem os Estados Unidos liderando a ponta, com mais de 7 gigawatts já em operação. Na sequência, o Reino Unido, com aproximadamente ali 5 gigawatts também em operação. A Itália, que nesse momento está com 2,6 GB em operação, mas que pretende chegar a 9 GB em operação até 2030. A Alemanha, a Espanha e a Polônia. Também tem o Chile aqui abaixo, que o Chile também tem iniciativas que já iniciaram, que estão um pouquinho mais modestos, mas que já têm vários sistemas, né, como uma referência para a gente. Essa discussão sobre a questão do BES no Brasil, apesar dela não ter regulamentação, ela já vem sendo comentada no âmbito regulatório. Tá? E aí, bem, a primeira vez que ela foi comentada foi aqui, em 2020, numa tomada de subsídios da ANEEL, e onde foi estabelecido que teria basicamente um roteiro de como seria adaptada a regulação existente para incluir também o BES. Essa pauta aqui, ela entrou com muito mais força depois que a gente teve um leilão de reserva, que é essa sigla LRCAP de 2021. Esse leilão de reserva que foi feito pela ANEEL, ele foi um leilão de reserva que só contemplou a termo. E aí isso gerou uma mobilização, porque qual é a dificuldade de aceitar para o mercado de geração? A gente está tendo corte de geração. E aí, ou seja, aquele recurso e aquela potência instalada, ela está sendo desperdiçada. E quando a gente tem buracos de geração, a gente tem falta de geração, e a gente ativa um outro recurso, inclusive um recurso de termo, que é um recurso mais caro, que aumenta a tarifa para o consumidor final, a gente está tendo 2 vezes o desperdício, sabe? Está sendo uma complementariedade mais cara do que o que a gente conseguiria, por exemplo, com baterias. E aí, esse tema ele veio com muita força. Ele veio com muita força, e agora, em 2023, a gente teve uma consulta pública da ANEEL que trouxe muita presença das agências, muita presença das associações e dos investidores. A gente, em 2023, ainda teve os primeiros BES instalados e operando já no Sistema Nacional,
Só que esses BES, eles são off-grid, ele funciona também com aquela carinha de bateria de geração distribuída. Bem, a gente associado a isso tem toda a questão da experiência internacional, né, que está sendo muito utilizada como referência. A gente já teve 2 emendas na medida provisória, 12 de 24, que trata sobre a diferença entre o que é um agente gerador, o que é um agente transmissor, e, finalmente, a gente tem na nossa regulação o que é um agente armazenador. Isso já abre portas para a gente começar realmente, de fato, nas adaptações no âmbito regulatório. E aí, por fim, a gente tem o item mais recente aqui, que vale a pena comentar sobre ele, sobre o leilão de reserva de capacidade de 2024. Vai ter um cronogramazinho já só sobre como é que funciona a dinâmica desse leilão, que é o que está mais em pauta nesse momento. E aí, só para fechar aqui o resumo de cenário técnico e de desafios regulatórios, a gente tem como perspectiva uma matriz elétrica. É importante a diferença entre matriz energética e a matriz elétrica, de fato. Mas a matriz elétrica, a gente tem a maior participação, uma tendência de manutenção da maior participação dessas fontes de energia despacháveis, não despacháveis, que seriam as eólicas e solares. Só para que fique claro, a fonte de energia não despachável é aquela fonte de energia que você não consegue modular e controlar ela. Se você disser aqui, ó, às 5 horas a gente vai ter uma geração de 20 megawatts nessa UFV complexo fotovoltaico. Você não consegue garantir isso. Então, quando a gente fala de tecnologia não despachável, é nessa linha de você não conseguir controlar a pormenoridade dela. A gente tem no aspecto jurídico, pelo menos o foco que está sendo proposto é trazer o BES como um complemento para as usinas eólicas e solares, porque são essas as principais afetadas pelos cortes de geração e são essas que também demonstram esse comportamento variável, onde a gente poderia fazer o aproveitamento, né, da geração que está sendo cortada. E aí a característica, né, que ele se enquadraria seria como produção independente, pelo menos essa é a proposição inicial. A produção independente de energia, que é semelhante a uma AGD, onde você precisa garantir aquele mínimo necessário pelo ONS, de quantidade de horas de despacho, e o restante do armazenamento também ficaria a critério do gerador. A gente tem a parte de programação e operação, e a questão das economias tarifárias para o consumidor final. O DECEM, ele é basicamente o modelo de despacho hidrotérmico de curtíssimo prazo. Ele faz o planejamento diário de geração comparado com a demanda. Então, ele está fazendo uma ferramenta, né, dentro do ONS que faz essa gestão entre demanda e geração de energia. Então, é uma ferramenta que já existe. A gente não precisaria se debruçar e encontrar uma solução para a gestão dessa energia que estaria no armazenamento. Ou seja, a gente já tem como assegurar a operação dessa solução. Os requisitos técnicos de eficiência, autonomia e flexibilidade é um ponto, né, do que a gente tem um requisito de potência. É importante destacar isso, que a gente tem muito mais potência instalada do que a gente, de fato, precisa de demanda de energia, porque a gente tem um sobredimensionamento natural em todos esses projetos, né? E aí a gente teria, né, as exigências, a gente teria aí as exigências da EPE com relação a aquela duração, né, de 4 horas mínimas de despacho. A gente já tem hoje, dentro do mercado, equipamentos que garantem um despacho até superior a isso. Então, a gente já tem a solução técnica e o equipamento pronto também para ser instalado e fornecido. E, por fim, a gente tem aqui essa questão de garantia física da tarifa de uso do sistema e das questões de conexão. Essa é uma questão bem de regulatório, de basicamente qual vai ser o procedimento associado a isso.
para os outros empreendimentos, né, para os empreendimentos que vão estar vinculados pelo regime jurídico ao BES, a gente tem a obrigatoriedade, né, já tem uma regulamentação para garantia física, para assinar os contratos de conexão e para tarifa. Então, teria que ter uma definição um pouco mais clara e trazer realmente a regulamentação de como é que isso vai funcionar. Mas aí, qual é o pleito nesse momento, principalmente das associações? Que já seja semelhante a parte de conexão ao que a gente tem hoje vigente para esses empreendimentos, que a garantia física e a tarifa sejam compartilhados, porque, de certa maneira, a gente não está criando uma geração adicional. A gente só está soltando a geração no momento mais adequado. E aí, bem, eu trouxe esse cronogramazinho de como é que funciona um leilão, só para vocês terem ideia do quanto demora, de quantas etapas estão associadas aqui. A gente, nesse momento, ainda está aqui, ó, na abertura da consulta pública. Essa consulta pública ela continua em andamento. Inclusive, essa semana, agora, segunda-feira, o pessoal já estava enlouquecido enviando outro questionário lá dentro da Atlas. É importante continuar acompanhando essa discussão, tá? E aí, a gente vai, aqui lá no início de 25, começar com as portarias das diretrizes de como é que vai funcionar o leilão. A gente tem o prazo até mais ou menos março de 25 para fazer o cadastramento no AEG. O AEG é o acompanhamento de empreendimentos de geração de energia. E todos os leilões precisam que os empreendimentos e as empresas que estão participando estejam habilitadas ali. E aí, essa demanda aqui de cadastramento, normalmente é uma demanda que consome muito da equipe técnica, porque são muitos documentos que são enviados, muitos formulários que são preenchidos. É um sistema bem pesado. Depois a gente entra aqui, essa daqui é uma nota técnica da TUST, que ela está sendo bem esperada, né, porque a gente realmente precisa dessa condição aqui da TUST para fazer os modelos financeiros dos empreendimentos. Então, ela também está prevista aí para março. A gente vai ter outra consulta pública esperada também, só que dessa vez é da ANEEL, a que está correndo agora é do Ministério de Minas e Energia. E aí a gente vai ter a consulta pública da ANEEL já para ver como é que vai funcionar o edital desse leilão. Ou seja, pedir a contribuição dos geradores, pedir a contribuição dos investidores, para ver como é que esse certame vai funcionar. Aí a gente depois já tem aquela outra portaria publicada com a sistemática do leilão, normalmente vem com a consolidação da consulta pública e dos elementos que foram discutidos. A gente tem um outro documento que é muito aguardado, que é a definição de imagem. Essa aqui é uma nota técnica que basicamente vai orientar quais são as subestações, quais são as áreas que vão admitir a conexão dessas estruturas. E a gente tem a resolução homologatória só no final, dizendo que o leilão ele pode seguir. Então, se a gente tiver qualquer atraso aqui, o leilão realmente, se atrasar a resolução homologatória, não tem leilão no final das contas. E aí, por fim, a gente tem a publicação do edital, as inscrições para quem vai participar, mas aí também essas inscrições são tanto para as empresas habilitadas, mas para as distribuidoras, que são normalmente quem adquirem, né, a energia nesses leilões, e também para grandes consumidores, grandes indústrias. O leilão está previsto aí para junho de 25, e o resultado dos habilitados somente para setembro de 25, porque todo mundo que bidar aí nesse leilão, que conseguir, né, entregar um preço, isso é feito uma auditoria para saber se aquilo realmente tem como ser cumprido. Então, leva aí um tempinho também para eles confirmarem, para ver se esse resultado vai ser factível. Opa, passei dois. Aqui. Bem. Agora não, só teste. Da parte aqui de expectativa para esses projetos, para esses
complementos de empreendimento. Uma das coisas que, quando a gente estava conversando ainda, né, sobre a idealização da questão do evento, eu disse para o Gabriel e para o outro rapaz que estava conversando comigo, não dá para a gente não falar de BES, para quem vai começar a entrar no mercado de trabalho agora. Esses projetos que a gente está passando pela regulação agora, a regulação ela está sendo criada. Quando esses empreendimentos saírem, normalmente eles vão entrar em operação entre 1 ano e meio a 2 anos, eles vão ter os primeiros BES, né, dentro do âmbito de regulação em operação. Então, essa é uma oportunidade muito boa para vocês irem se aprofundando, entendendo mais desse mercado desde já. Porque o mercado vai aquecer muito nesse sentido, para estágio, para os primeiros empregos, tanto da parte de dimensionamento, da parte de gestão também desses futuros empreendimentos. Tá? E aí eu listei aqui as principais instituições que estão relacionadas aos processos, né, no âmbito regulatório, para que vocês entendam e acompanhem as discussões e para que vocês também estejam preparados para essa nova menina dos olhos do mercado de energia. Queria também comentar como é que está a iniciativa da Atlas nesse momento de preparação para a entrada de uma nova tecnologia. A gente está tendo grupos de trabalho interno e, basicamente, está todo mundo aprendendo enquanto faz. Né? A gente vê pessoas, dezenas de anos de mercado, de experiência, e ainda assim, todo mundo voltando, né, a se debruçar, buscando informação com as consultorias. E isso vai de ponta a ponta, porque o empreendimento de energia não é só um empreendimento de energia elétrica. Ele não é só um empreendimento de recurso. Ele é um empreendimento que tem ali instalações civis, ele tem toda a parte de estudos ambientais para obtenção das licenças operativas, ele tem toda a parte jurídica e fundiária por trás para garantir que ele vai estar dentro dos moldes necessários. A gente tem uma série de modelagens financeiras que levantam assim, informações de todos os outros setores para garantir que tem viabilidade. E nesse momento a gente está focado em, de maneira geral, não só a Atlas, mas também todo o mercado, em se preparar para essas alterações, mas também se baseando na iniciativa aí de outros países. E é por isso que eu queria comentar aqui sobre o primeiro empreendimento da Atlas com a tecnologia de BES, que é o FV Sol del Desierto, que fica localizado lá no deserto do Atacama, no Chile. Essas obras elas já iniciaram. É um projeto, só a parte de BES, né, que foi modelado para despachar até 200 megawatts por até 4 horas, mas ele atinge até a potência de 800 megawatts. E a entrada em operação dele está prevista para o primeiro semestre de 25, mas eu trouxe aqui um vídeo para vocês darem uma olhadinha em como é que funciona a montagem desses empreendimentos, porque ela é muito simples. O corpo de baterias, ele basicamente já vem pronto, fechado no container, e você simplesmente vai conectar ele, né, preparar a base civil, que tem até aqui na foto, preparar a base civil, posicionar eles com guincho e fazer a parte de conexão elétrica. Ele é muito prático. E aí, pode botar o vídeo, por gentileza.
Gente, só queria agradecer pelo convite, agradecer também pelo espaço. Para mim é muito bom voltar a casa. Eu já estive no planejamento de outros eventos, assim como vocês, quando participava dos centros acadêmicos, nesse mesmo auditório do outro lado. Então, para mim foi um motivo assim, de muita felicidade estar aqui hoje com vocês. Tá? Muito obrigada. Então, Camila, agora os nossos alunos da nossa plateia têm algumas perguntas para fazer para você, tá? E a primeira pergunta é: a Yasmin que enviou, ela é do presencial, estudante de engenharia de energias, e ela perguntou: dada a crescente demanda por sistemas de armazenamento de energia, os desafios regulatórios destacados, quais seriam as principais barreiras para a implementação de BESS em larga escala no Brasil? E como as experiências internacionais podem auxiliar na superação dessas barreiras? Tá, vamos lá. Então, o principal ponto nesse momento é a gente saber quando começa, porque basicamente está todo mundo esperando por isso. Como a gente tem aí grandes, principalmente esses empreendimentos que estão sendo mais penalizados pelos cortes, o mercado está ansioso pelo BESS. E... claro, a gente tem, nesse momento, algumas questões para uma análise mais delicada, porque como a gente está estudando agora, como é que vai ser o enquadramento ambiental, qual é que vai ser o custo civil, como é que vai ser a taxação desse uso do sistema relacionado ao BESS, a gente precisa, nesse momento, a barreira é ter uma regulação que permita que a gente consiga fazer as modelagens financeiras e, de fato, iniciar. Porque investidor nenhum, assim, eu venho realmente pelo lado da empresa, do corporativo. Investidor nenhum vai arriscar sem saber se ele vai ter garantia de que aquilo vai ser benéfico ao empreendimento dele. Então, nesse momento ter regulação, no segundo momento, a gente ter modelagem financeira e no terceiro momento, a gente, de fato, ter as permissões e conexão disponível para isso. A segunda pergunta foi da Gabriela, aluna do curso de Engenharia de Energias também, e perguntou como funciona o tempo de autonomia desse banco de baterias e levando em conta o uso de sistemas de geração intermitentes. Então, vamos lá. Eu não sou de elétrica. Bem, eu acho que essa é uma pergunta que eu vou ter que vou ficar devendo a resposta para vocês, porque, bem, eu costumo brincar na Atlas que eu sou a engenheira mais advogada que a gente tem. Como eu trabalho com gestão contratual, eu trouxe aqui para vocês, de fato, uma abordagem mais no âmbito de mercado e regulatória. Essa parte mais técnica, mais relacionada à produção, eu vou ficar devendo mais um... Deixa eu passar aqui só o slide. Esse é o meu e-mail corporativo e o meu celular. Está funcionando? Pode? Ai, passou 2. Eu vou deixar aqui o meu e-mail corporativo e meu celular, esse QR Code é do meu LinkedIn, para a gente manter contato e trazer um pouco mais desse aspecto técnico para vocês. E eu peço, por favor, que sim, entrem em contato, tá? Gabriela enviou mais uma pergunta, dessa vez sobre o hidrogênio, que é visto como um vetor energético e sua grande vantagem é o armazenamento, funcionando como uma bateria. E aí ela quer saber qual a sua visão em relação a isso. Então, do ponto de vista de mercado de hidrogênio, a gente tem o hidrogênio realmente funcionando como um combustível para outros elementos, né? A Atlas ainda já fez alguns estudos voltados para o hidrogênio verde, só que a gente tem toda uma questão logística associada. E, bem, o interessante de trazer o hidrogênio verde também para o mercado seria a gente ter complementariedade. O uso de uma tecnologia ela não vai diminuir a outra, a gente ainda vai precisar da térmica por um bom tempo, a gente ainda vai precisar do gás natural, a gente vai precisar da biomassa, da hidrelétrica, a gente precisa dessa complementariedade. Então, do aspecto de vista, do ponto de vista, na verdade, financeiro e de mercado, foi uma das tecnologias que veio com muita força e que a gente tem visto,
de maneira geral, os empreendedores e investidores um pouco mais tímidos agora e mais otimistas com o BES, principalmente pela característica de despacho imediato. Então, o hidrogênio verde é uma solução como uma alternativa, principalmente para combustível, para através de outros elementos gerar, né, a energia, mas ele precisaria, por exemplo, uma térmica que utilizaria o hidrogênio verde. A térmica ela ainda tem um período em que você aciona ela, que você faz ela produzir, depois você teria um momento ali de decréscimo da produção, e você não consegue religar ela imediatamente. Então, ela tem um comportamento diferente. Uma coisa não exclui a outra, e, na verdade, para a gente ter bom funcionamento do sistema elétrico, o interessante é que a gente tenha o máximo de tecnologias, com tempos de despacho diferentes, com características de produção também independentes, para que a gente não tenha essa dependência e também o que gera as principais lacunas de geração, que é quando a gente fica em desfalque de alguma delas. Tá? A Beatriz Calheiros, do curso de Engenharia de Energia também, tem uma dúvida sobre o vídeo da usina que você mostrou, e ela perguntou qual a vida útil dessa usina. Então, esse projeto ele tem a característica para fornecer até 20 anos de geração, tá? E, bem, essa pelo menos é a ficha técnica que está sendo passada para esses equipamentos agora. Como a gente não tem nenhuma bateria desse tamanho que está gerando e está armazenando e descarregando há 20 anos, a gente, por enquanto, está confiando na ficha técnica do fornecedor, que é com base nas simulações de menor escala que eles fazem. Então, seria mais ou menos para... Essa é a característica técnica que foi comercializada, a energia. E, bem, quando a gente assume um contrato de compra e venda de energia, que normalmente vem nesses prazos bem extensos, a gente tem que se comprometer nele, inclusive, em fazer o recondutoramento, fazer o melhoramento desses equipamentos. Então, os 20 anos que estão previstos em contrato, eles precisarão ser cumpridos de qualquer maneira. Certo, Camila, muito obrigada. Agradecemos a sua presença, as suas palavras. E nós temos do curso, né, uma lembrancinha para você, para agradecer por enriquecer nossa tarde.